Ela, uma milionária poderosa, acostumada ao luxo e à perfeição. Ele, um simples flanelinha que sobrevive com pouco, mas carrega nos olhos a intensidade de quem já viveu demais. Dois mundos que jamais deveriam se cruzar, mas um olhar bastou para incendiar uma paixão proibida, intensa e irresistível. Inscreva-se no canal, curta, comente para histórias como essa. Lara Monteiro sempre foi o retrato vivo do poder. Filha única de uma família tradicional, herdara uma fortuna incalculável quando seus pais faleceram em um acidente aéreo. Aos 32 anos, já tinha transformado os negócios da família em um império diversificado, que incluía participações em hotéis, shoppings e uma cadeia de restaurantes de alto padrão. Era bela de uma forma quase intimidadora. Cabelos negros sempre perfeitamente alinhados, olhos castanhos profundos e uma postura que transmitia autoconfiança em cada movimento. Sua vida se resumia a reuniões, viagens internacionais e eventos luxuosos. Naquela manhã de sexta-feira, Lara deslizava pela movimentada Avenida Paulista a bordo de seu Maserati Gran Turismo vermelho, um carro que chamava a atenção por onde passava. A cidade fervilhava com buzinas, pedestres apressados e a eterna disputa por espaço que São Paulo travava diariamente. Mas Lara parecia viver numa bolha à parte. O interior do carro exalava couro legítimo. O som tocava discretamente uma playlist de jazz e o ar-condicionado afastava o calor abafado da rua. Estava atrasada para um almoço de negócios em um dos restaurantes mais sofisticados da região. O trânsito, no entanto, a obrigou a estacionar algumas quadras antes. Revirando os olhos, suspirou com impaciência. Estacionar o carro nas ruas centrais não fazia parte de sua rotina. Seus motoristas ou os valets de restaurantes de luxo normalmente se encarregavam disso. Mas naquele dia, Lara estava sozinha. Foi nesse instante que o destino resolveu brincar com ela. Ao encostar o carro em uma vaga quase improvável, uma figura surgiu ao lado, oferecendo-se para cuidar da máquina milionária. Era um homem jovem, talvez em torno dos 28 anos, alto, pele levemente bronzeada pelo sol, cabelos castanhos desalinhados e um olhar que misturava vivacidade e mistério. Vestia uma camiseta simples, já gasta, e uma calça jeans desbotada. "Bom dia, doutora. Quer que eu fique de olho no carro para a senhora?" disse ele com um sorriso leve, revelando dentes brancos que contrastavam com a simplicidade de suas roupas. Lara o encarou com certa incredulidade. Estava acostumada a homens engravatados, bajuladores, sempre tentando arrancar algo dela. Mas aquele jovem não parecia se importar com quem ela era, nem com o carro que custava mais do que muitos apartamentos da região. "Não precisa, obrigada." Sua voz saiu firme, quase automática, como quem estava acostumada a rejeitar aproximações. Ele apenas encolheu os ombros, sem se ofender. "Como quiser, doutora, mas se mudar de ideia, estarei por aqui." Lara pegou sua bolsa de grife, trancou o carro e começou a caminhar. No entanto, antes de se afastar totalmente, lançou um olhar rápido para trás. O rapaz ainda estava parado, ao lado do Maserati, mas não olhava para o carro, olhava para ela. Não era um olhar invasivo, daqueles que ela detestava. Era diferente, intenso, como se tivesse enxergado algo além da imagem da mulher poderosa e inalcançável. Aquilo a desconcertou por um instante. No restaurante, cercada por empresários, champanhes e pratos refinados, Lara tentou se concentrar na reunião. Falavam de fusões, de cifras milionárias e de investimentos no exterior, mas sua mente, de forma inexplicável, voltava ao olhar do flanelinha, um estranho, um desconhecido, um homem que, em teoria, não significava absolutamente nada. E, ainda assim, significava tudo. Horas depois, quando retornou ao carro, ele ainda estava lá. Agora, encostado em um poste,
com uma garrafa de água na mão, conversava animadamente com outro rapaz que vendia balas nos semáforos. Ao vê-la se aproximar, interrompeu a conversa e se aproximou do carro. "Tá tudo certo, doutora. Ninguém nem chegou perto", disse, como se tivesse cumprido uma promessa que ela nunca havia feito. Lara arqueou a sobrancelha surpresa. "Você realmente ficou aqui todo esse tempo?" Ele sorriu de novo, aquele mesmo sorriso despretensioso. "É o meu trabalho. E confesso, deu vontade de ver a senhora voltar." Ela não soube como responder. Abriu a porta do carro, mas antes de entrar, olhou-o novamente. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Havia algo naquele homem, algo cru, verdadeiro, sem máscaras, que a atraía de uma forma que não queria admitir. "Qual o seu nome?" Perguntou sem entender por que estava fazendo isso. "Caio", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos de maneira quase tímida. "E o da senhora?" "Lara. Nome bonito, forte, combina com a senhora." Ela entrou no carro rapidamente, como se quisesse se proteger de algo perigoso. Mas ao ligar o motor, percebeu que sorria sozinha. Nos dias que se seguiram, a rotina de Lara deveria ter apagado aquele encontro de sua memória. Mas Caio insistia em aparecer em seus pensamentos. Durante reuniões importantes, ela lembrava do jeito como ele a olhara, sem bajulação, sem segundas intenções aparentes. Durante os jantares sofisticados, comparava os homens engomados ao flanelinha de sorriso fácil. Era como se uma semente tivesse sido plantada dentro dela. Na semana seguinte, o destino novamente se impôs. Lara estacionou em frente ao mesmo restaurante e lá estava ele. Ao vê-la, abriu um sorriso que iluminou a rua inteira. "Achei que nunca mais fosse ver a senhora." "Eu também", respondeu ela, antes mesmo de perceber a sinceridade em suas palavras. E naquele instante, Lara soube que algo estava prestes a mudar. Algo que nenhum luxo, nenhum contrato milionário e nenhuma convenção social seria capaz de impedir. Porque às vezes, basta um olhar para que dois mundos completamente diferentes colidam. E dessa colisão surja a chama mais perigosa e arrebatadora de todas, a do desejo inesperado. Nos dias que se seguiram após aquele encontro inesperado, Lara tentou se convencer de que havia sido apenas uma coincidência passageira. Quantos flanelinhas não existiam pelas ruas da cidade? Quantos olhares curiosos já não havia recebido em sua vida? Ela, uma mulher de negócios, habituada a cercar-se de executivos de terno e gravata, não deveria sequer lembrar-se de alguém como Caio. Mas, por mais que tentasse, a imagem dele permanecia vívida. O sorriso despretensioso, os olhos que não a encaravam com desejo barato, mas com uma estranha intensidade, como se a enxergasse além das camadas de poder e riqueza. Era como se o olhar dele tivesse atravessado sua pele impecável, suas roupas de grife e o vidro espesso de sua vida blindada, tocando diretamente sua essência. Lara percebia-se irritada consigo mesma. No meio de reuniões sobre investimentos internacionais, sua mente atraía e divagava sobre aquele jovem simples. À noite, quando se deitava em lençóis de algodão egípcio em sua cobertura de 2 andares, lembrava-se dos cabelos desalinhados de Caio, do tom de voz firme, mas gentil. Não fazia sentido algum. Na manhã de uma terça-feira, decidiu enfrentar aquilo de frente. Precisava provar a si mesma que não passava de uma ilusão, um capricho da mente. Mandou seu motorista de folga e dirigiu sozinha até o mesmo restaurante, em que havia visto Caio pela segunda vez. Parte dela torcia para não encontrá-lo, mas outra parte, silenciosa e rebelde, ansiava pela possibilidade. Quando estacionou seu Maserati, lá estava ele, encostado em um poste, com uma camiseta cinza ainda mais gasta do que a anterior. Conversava com um senhor que vendia pipoca na calçada. O calor do sol fazia o suor brilhar em sua pele morena, mas ainda assim
parecia mais radiante do que qualquer homem engravatado que Lara conhecia. Ao perceber sua chegada, Caio ergueu a cabeça e sorriu como se a estivesse esperando. Não havia surpresa, apenas reconhecimento, como se ela fizesse parte de um destino que ele já pressentia. "Bom dia, Lara", disse, sem cerimônias, como se fossem velhos conhecidos. Ela hesitou, surpresa por ele se lembrar de seu nome. "Bom dia, Caio. Achei que não fosse mais aparecer por aqui." Ele se aproximou, discreto, mas firme. "Mas confesso que fiquei na esperança." Lara sentiu o coração acelerar de uma forma que não admitiria nem para si mesma. "Não costumo repetir lugares, mas hoje achei que valia a pena." Caio inclinou a cabeça, avaliando-a com aquele olhar que parecia atravessá-la. "Então eu tenho sorte." Ela respirou fundo e desviou o olhar, tentando retomar o controle. "Vai cuidar do meu carro hoje de novo, se você deixar." O sorriso dele era leve, sem arrogância. "Veremos", respondeu, antes de se afastar em direção ao restaurante. Durante todo o almoço, Lara sentia-se inquieta. Seus colegas discutiam sobre parcerias com investidores estrangeiros, mas ela não conseguia deixar de pensar no fato de que Caio estava lá fora, esperando. Uma parte dela desejava sair correndo, apenas para confirmar que aquele olhar não era fruto de sua imaginação. Quando finalmente saiu, o carro estava impecável, intocado, e Caio encostava-se à sombra de uma árvore próxima. Ao vê-la, endireitou-se, sem se aproximar demais. "Tudo certo, doutora." Ele usava o termo com um tom de brincadeira, como se testasse os limites dela. "Já disse que pode me chamar de Lara, e eu gosto de ouvir seu nome." "Lara", repetiu devagar, como quem saboreava a palavra. Um silêncio se estendeu entre eles. Os carros passavam, buzinas ecoavam, mas para os dois parecia não haver nada além daquele instante. Lara sentiu um arrepio percorrer sua nuca e não sabia se era medo ou desejo. "Talvez os dois. Você não deveria estar conversando comigo assim", murmurou mais para si do que para ele. "E por quê?" Caio se aproximou um passo, não ameaçador, mas confiante. "Porque eu não faço parte do seu mundo?" Lara o encarou, tentando encontrar uma resposta que não entregasse sua vulnerabilidade. "Exatamente." Ele sorriu, um sorriso meio triste, meio desafiador. "Talvez seja por isso que você voltou." As palavras ecoaram dentro dela como um segredo revelado. Apertou a bolsa contra o corpo, entrou no carro e acelerou mais do que o necessário, como se fugir da cena pudesse apagar o que estava sentindo. Mas ao chegar em sua cobertura, percebeu que levava consigo não apenas a lembrança de Caio, mas a certeza de que não conseguiria esquecê-lo. Naquela noite, Lara sentou-se na varanda de seu apartamento, olhando as luzes da cidade se estenderem até o horizonte. Bebia uma taça de vinho tinto caríssimo, mas o sabor parecia insosso. Em sua mente, havia apenas a imagem de um homem simples, encostado em um poste, sorrindo para ela como se a conhecesse de verdade. E então, pela primeira vez em muito tempo, Lara sentiu-se viva. Enquanto isso, em um quarto pequeno nos fundos de uma pensão barata, Caio também não conseguia apagar da mente a figura da milionária que cruzara seu caminho. Não era apenas a beleza dela, embora fosse inegável. Era algo mais. A maneira como seus olhos pareciam carregar uma solidão que ninguém mais notava. Caio reconhecia aquilo, porque também carregava solidão nos próprios olhos. Deitado em um colchão gasto, com o som da cidade invadindo pelas frestas da janela, ele sorriu sozinho. Sabia que jamais deveria sonhar com alguém como ela, mas também sabia que certos encontros não acontecem por acaso. E, em algum lugar dentro de si, Caio tinha certeza de que ainda haveria novamente. A cidade parecia vibrar com um ritmo próprio naquela tarde quente de sexta-feira.
Lara Monteiro havia passado o dia em reuniões intermináveis e compromissos de alto nível, onde cada gesto e cada palavra eram calculados para manter sua imagem de mulher poderosa e inabalável. Mas ainda assim, havia algo em sua mente que escapava ao controle. Caio não conseguia entender por que pensava nele com tanta frequência. Um flanelinha, um homem simples, alguém que jamais deveria ter um espaço em sua vida cuidadosamente planejada. E, no entanto, a lembrança daquele sorriso, daqueles olhos que pareciam enxergar além da superfície, permanecia viva, como se estivesse cravado em sua memória. O destino, porém, tinha seus próprios planos. Ela estacionava em frente a uma cafeteria da região central, destinada a um breve encontro com uma parceira de negócios. Quando abriu a porta do carro, um movimento familiar chamou sua atenção. Caio estava ali, encostado no balcão de um food truck improvisado, servindo sanduíches e bebidas a clientes apressados. Ele a viu imediatamente, como se tivesse esperado por aquele momento, e ergueu a mão num aceno discreto. Lara paralisou por um instante. O mundo parecia desacelerar, e por alguns segundos ela esqueceu dos compromissos, dos contratos milionários e da necessidade de manter a pose. Havia apenas ele, sorrindo de forma despretensiosa, simples, e ainda assim carregando uma intensidade impossível de ignorar. "Você de novo", murmurou ela quase sem acreditar. "Parece que o destino gosta." "De pregar peças", respondeu Caio, aproximando-se. "Mas eu não me importo." Ele estava suado, cansado do trabalho árduo, e ainda assim exalava uma energia que a atraía como um ímã. Lara sentiu seu coração disparar, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se vulnerável. Vulnerável diante de um desconhecido que de algum modo já ocupava um espaço significativo em sua vida. "Está quente aqui, não é?" disse ele, gesticulando com uma toalha improvisada para enxugar o suor do rosto. "Trabalho pesado, mas a cidade precisa comer." Ela riu suavemente, sentindo-se estranhamente à vontade. "Parece que você se acostumou a encarar o mundo." De frente, Caio inclinou a cabeça curioso. "E você parece ter medo de se deixar ver como realmente é." A frase atingiu Lara como uma flecha certeira. Não era apenas a verdade por trás das palavras, mas o modo como ele as dizia, com uma naturalidade que a desconcertava. Em meio a todas as defesas que construíra ao longo da vida, Caio parecia capaz de atravessar cada uma delas apenas com um olhar, um gesto, uma simples frase. Ela tentou recuperar a compostura, lembrando-se de quem era e do que representava. Uma mulher poderosa, rica e respeitada. "Não é isso, Caio, é só..." Ela parou, incapaz de terminar a frase. "Só o quê?" Ele inclinou-se ligeiramente, mantendo uma distância respeitosa, mas impossível de ignorar. "Não é apropriado", disse finalmente, sua voz firme, mas com um toque de hesitação. "Você e eu estamos em mundos diferentes." Caio sorriu, dessa vez com uma mistura de compreensão e desafio. "Talvez sejam os mundos diferentes que tornam tudo mais interessante." Lara sentiu uma mistura de raiva e desejo. Como ousava sorrir assim, com a mesma calma e segurança que ela jamais concedia a ninguém? Interessante, sim, mas impossível. E ainda assim, enquanto se afastava, o olhar dele a acompanhava, firme, intenso, como se desafiasse sua própria resistência. A cada passo que dava, sentia uma inquietação crescente, uma necessidade inexplicável de olhar para trás e ver se ele ainda estava lá. E, de fato, estava. Os dias seguintes foram um jogo silencioso de destino. Lara se via voltando ao mesmo bairro, procurando cafés, estacionamentos e ruas por onde pudesse cruzar com Caio. Cada vez que o encontrava, a sensação de perigo e desejo se misturava. E ela se pegava imaginando o que seria permitido entre eles. Caio, por sua vez, não podia ignorar a presença de Lara em sua vida.
não apenas pela beleza e pelo luxo que ela representava, mas pelo modo como parecia genuinamente fora do alcance de qualquer truque ou estratégia. Ele admirava a força dela, a maneira como carregava sua vida pesada com elegância, mas também reconhecia a fragilidade que escondia atrás dos olhos atentos e da postura rígida. E então, como se o universo decidisse testar os limites, houve um momento em que ambos se encontraram em um beco estreito, afastado do tráfego e da multidão. Lara estava apressada, tentando escapar da tensão de um compromisso inesperado. Caio, ao vê-la, bloqueou parcialmente o caminho, sem medo, mas sem ser invasivo. "Você parece sempre fugir de mim", disse ele sem acusação, apenas curiosidade. "Não estou fugindo", replicou ela, embora sua voz traísse um nervosismo que não podia controlar. "Apenas sigo minha vida. E sua vida não inclui a possibilidade de algo diferente?" Ele deu um passo mais perto, o cheiro de café e suor misturado, provocando uma reação que Lara tentou ignorar. Ela engoliu em seco, o corpo inteiro reagindo ao simples gesto dele. Por um instante, sentiu-se como uma garota comum, vulnerável e ansiosa, e não como a milionária imbatível que o mundo conhecia. "Talvez exista a possibilidade", murmurou com uma voz quase inaudível, "mas é muito arriscado." "Arriscar faz parte da vida", disse Caio, aproximando-se ainda, mas a poucos centímetros de distância. "E às vezes vale a pena." O coração de Lara disparou. A tensão entre eles era palpável, elétrica. Ela sabia que qualquer movimento poderia transformar tudo. Aquele momento poderia ser apenas um acaso passageiro ou o início de algo que desafiaria todos os limites de sua vida cuidadosamente construída. E assim, sob o calor da tarde paulistana, com o barulho distante dos carros e a cidade seguindo seu ritmo frenético, Lara sentiu pela primeira vez que o destino não apenas insistia, mas empurrava, com força, um caminho que ela jamais poderia ignorar. Um caminho que inevitavelmente a conduziria até ele, Caio. A cidade parecia vibrar com um ritmo próprio naquela tarde quente de sexta-feira. Lara Monteiro havia passado o dia em reuniões intermináveis e compromissos de alto nível, onde cada gesto e cada palavra eram calculados para manter sua imagem de mulher poderosa e inabalável. Mas ainda assim, havia algo em sua mente que escapava ao controle. Caio. Não conseguia entender por que pensava nele com tanta frequência. Um flanelinha, um homem simples, alguém que jamais deveria ter um espaço em sua vida cuidadosamente, planejada, e, no entanto, a lembrança daquele sorriso, daqueles olhos que pareciam enxergar além da superfície, permanecia viva, como se estivesse cravado em sua memória. O destino, porém, tinha seus próprios planos. Ela estacionava em frente a uma cafeteria da região central, destinada a um breve encontro com uma parceira de negócios. Quando abriu a porta do carro, um movimento familiar chamou sua atenção. Caio estava ali, encostado no balcão de um food truck improvisado, servindo sanduíches e bebidas a clientes apressados. Ele a viu imediatamente, como se tivesse esperado por aquele momento, e ergueu a mão num aceno discreto. Lara paralisou por um instante. O mundo parecia desacelerar, e por alguns segundos ela esqueceu dos compromissos, dos contratos milionários e da necessidade de manter a pose. Havia apenas ele, sorrindo de forma despretensiosa, simples, e ainda assim carregando uma intensidade impossível de ignorar. "Você de novo", murmurou ela, quase sem acreditar. "Parece que o destino gosta." "De pregar peças", respondeu Caio, aproximando-se. "Mas eu não me importo." Ele estava suado, cansado do trabalho árduo, e ainda assim exalava uma energia que a atraía como um ímã. Lara sentiu seu coração disparar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vulnerável. Vulnerável. Diante de um desconhecido que, de algum modo, já ocupava um espaço significativo em sua vida.
Está quente aqui, não é? Disse ele, gesticulando com uma toalha improvisada para enxugar o suor do rosto. Trabalho pesado, mas a cidade precisa comer. Ela riu suavemente, sentindo-se estranhamente à vontade. Parece que você se acostumou a encarar o mundo de frente. Caio inclinou a cabeça curioso. E você parece ter medo de se deixar ver como realmente é. A frase atingiu Lara como uma flecha certeira. Não era apenas a verdade por trás das palavras, mas o modo como ele as dizia, com uma naturalidade que a desconcertava. Em meio a todas as defesas que construíra ao longo da vida, Caio parecia capaz de atravessar cada uma delas apenas com um olhar, um gesto, uma simples frase. Ela tentou recuperar a compostura, lembrando-se de quem era e do que representava. Uma mulher poderosa, rica e respeitada. Não é isso, Caio. É só... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Só o quê? Ele inclinou-se ligeiramente, mantendo uma distância respeitosa, mas impossível de ignorar. Não é apropriado, disse finalmente, sua voz firme, mas com um toque de hesitação. Você e eu estamos em mundos diferentes. Caio sorriu, dessa vez com uma mistura de compreensão e desafio. Talvez sejam os mundos diferentes que tornam tudo mais interessante. Lara sentiu uma mistura de raiva e desejo. Como ousava sorrir assim, com a mesma calma e segurança que ela jamais concedia a ninguém? Interessante, sim, mas impossível. E ainda assim, enquanto se afastava, o olhar dele a acompanhava, firme, intenso, como se desafiasse sua própria resistência. A cada passo que dava, sentia uma inquietação crescente, uma necessidade inexplicável de olhar para trás e ver se ele ainda estava lá. E, de fato, estava. Os dias seguintes foram um jogo silencioso de destino. Lara se via voltando ao mesmo bairro, procurando cafés, estacionamentos e ruas por onde pudesse cruzar com Caio. Cada vez que o encontrava, a sensação de perigo e desejo se misturava, e ela se pegava imaginando o que seria permitido entre eles. Caio, por sua vez, não podia ignorar a presença de Lara em sua vida, não apenas pela beleza e pelo luxo que ela representava, mas pelo modo como parecia genuinamente fora do alcance de qualquer truque ou estratégia. Ele admirava a força dela, a maneira como carregava sua vida pesada com elegância, mas também reconhecia a fragilidade que escondia atrás dos olhos atentos e da postura rígida. E então, como se o universo decidisse testar os limites, houve um momento em que ambos se encontraram em um beco estreito, afastado do tráfego e da multidão. Lara estava apressada, tentando escapar da tensão de um compromisso inesperado. Caio, ao vê-la, bloqueou parcialmente o caminho, sem medo, mas sem ser invasivo. Você parece sempre fugir de mim, disse ele sem acusação, apenas curiosidade. Não estou fugindo, replicou ela, embora sua voz traísse um nervosismo que não podia controlar. Apenas sigo minha vida. E sua vida não inclui a possibilidade de algo diferente? Ele deu um passo mais perto, o cheiro de café e suor misturado provocando uma reação que Lara tentou ignorar. Ela engoliu em seco, o corpo inteiro reagindo ao simples gesto dele. Por um instante, sentiu-se como uma garota comum, vulnerável e ansiosa, e não como a milionária imbatível que o mundo conhecia. Talvez exista a possibilidade, murmurou, com uma voz quase inaudível, mas é muito arriscado. Arriscar faz parte da vida, disse Caio, aproximando-se ainda, mas a poucos centímetros de distância. E às vezes vale a pena. O coração de Lara disparou. A tensão entre eles era palpável, elétrica. Ela sabia que qualquer movimento poderia transformar tudo. Aquele momento poderia ser apenas um acaso passageiro ou o início de algo que desafiaria todos os limites de sua vida cuidadosamente construída. E assim
sob o calor da tarde paulistana, com o barulho distante dos carros e a cidade seguindo seu ritmo frenético, Lara sentiu pela primeira vez que o destino não apenas insistia, mas empurrava com força um caminho que ela jamais poderia ignorar, um caminho que, inevitavelmente, a conduziria até ele, Caio. O dia chegara ao fim, com a cidade mergulhada em tons de laranja e vermelho, refletidos nos prédios espelhados e no asfalto quente. Lara Monteiro sentia uma inquietação crescente desde o início da tarde. Sua rotina, cuidadosamente planejada, havia sido quebrada desde que Caio surgira em sua vida. E agora, com cada momento que se aproximava do entardecer, a tensão entre eles parecia quase insuportável. Ela dirigia seu Maserati pela avenida movimentada, o trânsito pesado refletindo seu próprio tumulto interno. Pensava em reuniões, prazos, compromissos, mas a única imagem que realmente ocupava sua mente era a de Caio, parado na esquina, esperando talvez por ela, talvez apenas por si mesmo. Quando finalmente estacionou, viu-o imediatamente, encostado casualmente em um carro estacionado, a postura relaxada contrastando com a tensão palpável que emanava de sua própria pele. Ele sorriu ao vê-la, e naquele gesto, Lara sentiu algo despertar dentro dela que nem o luxo, nem o poder, nem todas as convenções sociais conseguiam conter. Você está sempre por aqui, nos momentos mais complicados, disse ela, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Talvez eu saiba escolher os momentos certos, respondeu Caio, aproximando-se. Ou talvez o destino só goste de nos testar. O ar ao redor deles parecia vibrar, carregado de eletricidade. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso era amplificado pelo desejo silencioso que crescia entre eles. Lara sabia que não deveria, que era arriscado, que sua vida, sua reputação e tudo que construíra estavam em jogo. Mas naquele instante, nada disso parecia importar. Caio, começou, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. Shh, ele disse suavemente, inclinando-se, aproximando o rosto do dela. Não pense tanto. Apenas sinta. O coração de Lara disparou. O calor de sua proximidade era inebriante, quase sufocante. Tentou recuar, mas o olhar dele prendia-a, desafiando todas as barreiras que ela tentava manter eretas. A mão dele levantou-se e tocou suavemente a dela, a pele encontrando-se como se ambos fossem feitos para se encaixar. Isso é loucura, murmurou ela, embora uma parte dela desejasse profundamente que fosse. Talvez seja a melhor loucura que já vivemos, respondeu ele, o tom firme e ao mesmo tempo doce. O silêncio caiu entre eles, pesado, carregado de expectativa. Lara podia sentir cada batida de seu coração, cada suspiro que escapava inconscientemente. A proximidade dos corpos era inegável. A química, impossível de negar. O mundo inteiro parecia ter desaparecido, deixando apenas eles, presos em uma bolha de desejo e tensão. Então, sem aviso, Caio aproximou-se ainda mais, o rosto tão perto que ela podia sentir a respiração dele misturando-se à sua. O cheiro de café, suor e terra que o envolvia parecia intoxicá-la. E ela soube, com uma clareza que assustou, que não havia como resistir. O primeiro toque de lábios foi breve, quase tímido, mas devastador. Um choque elétrico percorreu ambos, quebrando qualquer controle que restava. Lara sentiu a respiração falhar, a mente perder-se em pensamentos confusos e, ainda assim, cada célula do seu corpo gritava por mais. Caio afastou-se ligeiramente, apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Lara, murmurou ele, como se pedisse permissão sem precisar. Caio. Sua voz saiu trêmula, carregada de emoção, desejo e medo ao mesmo tempo. E então, finalmente, cederam. O beijo seguinte foi intenso, profundo, carregado de tudo que até então haviam guardado.
Atração, desejo, tensão e a sensação proibida de estarem fazendo algo que não deveriam. Lara sentiu o mundo girar ao redor, suas pernas fraquejarem e a consciência desaparecer. Cada toque, cada suspiro, cada movimento era uma promessa silenciosa de que nada seria como antes. Quando finalmente se separaram, estavam ofegantes, os rostos ruborizados, os corpos ainda próximos demais para parecer casualidade. Lara sabia que deveria recuar, impor limites, racionalizar o que acontecera. Mas não conseguia. Algo em Caio, em sua presença, em seu toque, aprendia de forma irresistível. Isso não deveria acontecer, disse ela finalmente, a voz quase falhando. Talvez, respondeu ele sorrindo com aquela mistura de ternura e provocação. Ou talvez devesse. Ela tentou recuperar a compostura, respirando fundo, sentindo a força do momento ainda pulsando dentro dela. Sabia que a vida, sua vida cuidadosamente planejada, estava prestes a mudar. E de algum modo, por mais medo que sentisse, Lara Monteiro sabia que queria se perder naquela paixão proibida. Enquanto se afastava, ainda sentindo o calor do toque dele nos lábios e a intensidade do olhar que carregava a promessa de mais, Lara sabia. Nada, nem dinheiro, nem status, nem convenções sociais seria capaz de apagar aquilo. O beijo proibido havia acendido uma chama que, uma vez acesa, jamais poderia ser apagada. E Caio, observando-a partir, sentia no peito a mesma certeza. Aquela mulher, tão distante de seu mundo, já não podia mais ser apenas um rosto entre tantos. Tornara-se o centro de seus pensamentos, de seus desejos, de sua vida inteira. A partir daquele momento, o jogo mudara. Nada seria como antes. O impossível tornara-se irresistível, e o destino parecia sorrir, provocador e implacável, para aquele casal improvável. A cidade amanheceu com uma brisa suave, trazendo consigo o aroma misto de café, poluição e expectativa. Lara Monteiro acordou naquela manhã com a sensação de que nada seria como antes. O beijo com Caio ainda reverberava em sua mente. Cada toque de lábios, cada suspiro compartilhado, queimando como uma memória viva que não podia ser ignorada. Ela se levantou da cama, envolta em lençóis caros, mas seu corpo ainda lembrava o calor dele, o toque de sua mão, o aroma de sua pele. O luxo ao seu redor parecia superficial diante da intensidade do desejo que consumia seu pensamento. A vida, cuidadosamente construída de reuniões, contratos e aparências, parecia insignificante quando comparada à chama que Caio acendia dentro dela. Durante o café da manhã, Lara mal tocou na comida. Seus olhos vagueavam para a janela, imaginando o que ele estaria fazendo, se também se lembrava do beijo, se também sentia essa atração que desafia todas as convenções. E, de repente, decidiu que precisava vê-lo de novo. Não podia, não deveria, mas precisava. Ela planejou cada detalhe. Um carro discreto, roupas que não chamassem atenção, horários estratégicos. A adrenalina de desafiar a própria rotina dava-lhe uma sensação de liberdade que nunca experimentara. Ao chegar ao bairro onde Caio trabalhava, sentiu o coração acelerar. Cada esquina, cada sombra parecia esconder a presença dele. E ele estava lá, exatamente como ela lembrava. Despreocupado, simples, mas com uma presença que preenchia o espaço inteiro. Assim que a viu, um sorriso iluminou seu rosto, e Lara sentiu novamente aquela faísca, a prova de que o desejo era mútuo e impossível de negar. "Você veio", disse ele, mais uma vez com um sorriso leve, mas carregado de significado. "Sim", respondeu ela, tentando manter a calma, "mas precisamos ser discretos." "Discretos?" Caio arqueou uma sobrancelha divertido. "Isso parece um jogo interessante." E, de fato, era um jogo. Um jogo que eles sabiam ser proibido.
mas que ambos não conseguiam resistir. Cada encontro era como uma pequena vitória, cada toque, cada olhar, uma confirmação de que o impossível se tornava irresistível. O bairro parecia observar silenciosamente enquanto caminhavam lado a lado, suas mãos se encontrando ocasionalmente, apenas para separar segundos depois. A tensão era quase palpável, e Lara sentia-se em constante conflito entre o que a sociedade esperava dela, sua própria imagem de mulher poderosa e o desejo avassalador que Caio despertava. "Eu não deveria sentir isso", murmurou Lara, sem coragem de encará-lo. "E eu não deveria gostar de você", respondeu Caio, segurando sua mão discretamente, o toque breve mas suficiente para incendiar a pele dela. "Mas aqui estamos." E ali estavam, em um beco tranquilo, longe de olhares curiosos, deixando que os momentos se prolongassem. O simples contato das mãos, o sussurro de vozes próximas, cada gesto carregado de tensão e desejo, transformava aquele espaço pequeno em um universo inteiro para eles. Lara sentia o coração disparar a cada passo, a cada toque. Caio era simples, mas intenso, humilde, mas profundamente confiante. Ele não se impressionava com suas roupas, com seu carro ou com o luxo que a rodeava. Ele a via como ela era, e isso a deixava vulnerável e fascinada ao mesmo tempo. Eles passaram horas naquele estado de proximidade silenciosa, apenas conversando, rindo discretamente, trocando olhares que carregavam promessas silenciosas. Cada encontro secreto reforçava a intensidade do que sentiam e aumentava a impossibilidade de resistir. Lara sabia que estava se envolvendo, se entregando a algo que poderia destruir sua vida organizada, mas não conseguia parar. "Isso é perigoso", disse ela finalmente, a voz carregada de emoção e cautela. "Talvez", respondeu Caio, segurando seu rosto por um instante, os olhos nos olhos dela. "Mas o que é a vida sem um pouco de perigo?" E naquele instante, Lara Monteiro compreendeu que o perigo era também a beleza do que sentia. Um amor proibido, intenso, arrebatador. Um amor que não cabia em sua rotina, mas que consumia cada pensamento, cada suspiro, cada desejo. Enquanto caminhavam de mãos dadas, ainda que discretamente, a cidade continuava em seu ritmo frenético, mas para eles, tudo parecia desacelerar. Cada instante juntos era precioso, cada toque, cada sussurro, uma confirmação de que nada poderia apagar o que haviam encontrado um no outro. Lara sabia que aquele amor, mesmo secreto e proibido, havia se tornado parte dela. E a cada encontro, a cada olhar, a cada toque, ela se perguntava: até onde estaria disposta a ir para viver essa paixão intensa e arrebatadora, mesmo sabendo que o mundo inteiro poderia condená-la? E Caio, segurando sua mão com firmeza e delicadeza, ao mesmo tempo, sabia que estava vivendo algo que jamais imaginara. Um amor que cruzava mundos, que quebrava regras e convenções, e que, mesmo sendo um segredo, era mais real do que tudo que já havia sentido. O amor em segredo se tornara para ambos irresistível e inevitável. Uma chama que não podia ser apagada. Um desejo que não podia ser contido e uma paixão que os consumiria por completo, mesmo em meio ao perigo, ao medo e à impossibilidade. A cidade amanheceu com uma brisa suave, trazendo consigo o aroma misto de café, poluição e expectativa. Lara Monteiro acordou naquela manhã com a sensação de que nada seria como antes. O beijo com Caio ainda reverberava em sua mente. Cada toque de lábios, cada suspiro compartilhado, queimando como uma memória viva que não podia ser ignorada. Ela se levantou da cama, envolta em lençóis caros, mas seu corpo ainda lembrava o calor dele, o toque de sua mão, o aroma de sua pele. O luxo ao seu redor parecia superficial diante da intensidade do desejo que consumia seu pensamento.
A vida, cuidadosamente construída de reuniões, contratos e aparências, parecia insignificante quando comparada à chama que Caio acendia dentro dela. Durante o café da manhã, Lara mal tocou na comida. Seus olhos vagueavam para a janela, imaginando o que ele estaria fazendo, se também se lembrava do beijo, se também sentia essa atração que desafia todas as convenções. E, de repente, decidiu que precisava vê-lo de novo. Não podia, não deveria, mas precisava. Ela planejou cada detalhe. Um carro discreto, roupas que não chamassem atenção, horários estratégicos. A adrenalina de desafiar a própria rotina dava-lhe uma sensação de liberdade que nunca experimentara. Ao chegar ao bairro onde Caio trabalhava, sentiu o coração acelerar. Cada esquina, cada sombra parecia esconder a presença dele, e ele estava lá, exatamente como ela lembrava, despreocupado, simples, mas com uma presença que preenchia o espaço inteiro. Assim que a viu, um sorriso iluminou seu rosto. E Lara sentiu novamente aquela faísca, a prova de que o desejo era mútuo e impossível de negar. "Você veio", disse ele mais uma vez com um sorriso leve, mas carregado de significado. "Sim", respondeu ela, tentando manter a calma. "Mas precisamos ser discretos." "Discretos?" Caio arqueou uma sobrancelha, divertido. "Isso parece um jogo interessante." E, de fato, era um jogo. Um jogo que eles sabiam ser proibido, mas que ambos não conseguiam resistir. Cada encontro era como uma pequena vitória. Cada toque, cada olhar, uma confirmação de que o impossível se tornava irresistível. O bairro parecia observar silenciosamente enquanto caminhavam lado a lado, suas mãos se encontrando ocasionalmente, apenas para separar segundos depois. A tensão era quase palpável, e Lara sentia-se em constante conflito entre o que a sociedade esperava dela, sua própria imagem de mulher poderosa, e o desejo avassalador que Caio despertava. "Eu não deveria sentir isso", murmurou Lara sem coragem de encará-lo. "E eu não deveria gostar de você", respondeu Caio, segurando sua mão discretamente, o toque breve mas suficiente para incendiar a pele dela. "Mas aqui estamos", e ali estavam, em um beco tranquilo, longe de olhares curiosos, deixando que os momentos se prolongassem. O simples contato das mãos, o sussurro de vozes próximas, cada gesto carregado de tensão e desejo, transformava aquele espaço pequeno em um universo inteiro para eles. Lara sentia o coração disparar a cada passo, a cada toque. Caio era simples, mas intenso. Humilde, mas profundamente confiante. Ele não se impressionava com suas roupas, com seu carro ou com o luxo que a rodeava. Ele a via como ela era, e isso a deixava vulnerável e fascinada ao mesmo tempo. Eles passaram horas naquele estado de proximidade silenciosa, apenas conversando, rindo discretamente, trocando olhares que carregavam promessas silenciosas. Cada encontro secreto reforçava a intensidade do que sentiam e aumentava a impossibilidade de resistir. Lara sabia que estava se envolvendo, se entregando a algo que poderia destruir sua vida organizada, mas não conseguia parar. "Isso é perigoso", disse ela finalmente, a voz carregada de emoção e cautela. "Mas talvez", respondeu Caio, segurando seu rosto por um instante, os olhos nos olhos dela. "Mas o que é a vida sem um pouco de perigo?" E naquele instante, Lara Monteiro compreendeu que o perigo era também a beleza do que sentia. Um amor proibido, intenso, arrebatador. Um amor que não cabia em sua rotina, mas que consumia cada pensamento, cada suspiro, cada desejo. Enquanto caminhavam de mãos dadas, ainda que discretamente, a cidade continuava em seu ritmo frenético, mas para eles tudo parecia desacelerar. Cada instante juntos era precioso, cada toque, cada sussurro, uma confirmação de que nada poderia apagar o que haviam encontrado um no outro.
Lara sabia que aquele amor, mesmo secreto e proibido, havia se tornado parte dela. E a cada encontro, a cada olhar, a cada toque, ela se perguntava até onde estaria disposta a ir para viver essa paixão intensa e arrebatadora, mesmo sabendo que o mundo inteiro poderia condená-la. E Caio, segurando sua mão com firmeza e delicadeza, ao mesmo tempo, sabia que estava vivendo algo que jamais imaginara. Um amor que cruzava mundos, que quebrava regras e convenções e que, mesmo sendo um segredo, era mais real do que tudo que já havia sentido. O amor em segredo se tornara para ambos irresistível e inevitável. Uma chama que não podia ser apagada, um desejo que não podia ser contido e uma paixão que os consumiria por completo, mesmo em meio ao perigo, ao medo e à impossibilidade. A noite caía sobre a cidade, e a brisa suave carregava consigo o perfume das flores e o som distante do trânsito. Lara Monteiro dirigia pelas ruas iluminadas pelos postes, cada luz refletindo no vidro do carro, como se fossem pequenos flashes de um destino que não podia mais negar. Seu coração batia acelerado, cada pulsar lembrando do beijo, dos toques, do desejo que não podia mais ser contido. Ela sabia que aquela noite seria diferente. Sentia a antecipação como uma corrente elétrica percorrendo o corpo, e cada decisão que tomava a aproximava de um ponto sem volta. Havia uma urgência em seus pensamentos, um chamado que não podia ser ignorado. Caio. Sempre Caio. Quando finalmente chegou ao ponto de encontro combinado, ele já a esperava. Encostado casualmente em um carro, o corpo relaxado, mas os olhos atentos e fixos nela. O sorriso dele não era apenas de boas-vindas. Era um convite silencioso, uma promessa de que tudo o que sentiam poderia finalmente se tornar realidade. "Você veio", disse ele, a voz baixa, carregada de intensidade. Sabia que viria. Começou Lara, sentindo a respiração falhar. Precisava, não podia mais esperar. Caio avançou alguns passos e dessa vez não houve hesitação. Suas mãos tocaram o rosto dela com delicadeza, mas a proximidade era suficiente para que o calor de seus corpos se misturasse. Lara sentiu cada nervo do corpo despertar, cada pensamento racional desaparecer diante da força irresistível que ele exercia sobre ela. "Lara", murmurou ele, aproximando os lábios dos dela. "Esta noite não há regras, não há medo, não há limites. Apenas nós." E naquele instante, Lara compreendeu que ceder era inevitável. Cada toque, cada olhar, cada suspiro havia construído um caminho que não podia mais ser ignorado. A entrega seria completa, total, sem reservas. Os lábios se encontraram com intensidade explosiva. O beijo era profundo, urgente, carregado de tudo que haviam reprimido: desejo, paixão, medo e esperança. Lara sentiu-se consumida, perdida em um êxtase que a transportava para fora de si mesma, para um universo onde apenas eles existiam. As mãos de Caio exploravam delicadamente cada curva, cada detalhe de seu corpo, despertando sensações que ela pensava estar há muito esquecidas. Lara, por sua vez, entregava-se com uma mistura de delicadeza e fome, cada gesto, cada toque, cada suspiro, prolongando a intensidade do momento. O luxo e o poder que a rodeavam durante o dia agora pareciam irrelevantes. Nada importava além do calor da pele dele, do aroma que a envolvia, da sensação de ser vista e desejada sem máscaras. Caio a olhava com adoração, e cada gesto, cada toque, cada beijo era uma declaração silenciosa de que o impossível se tornara realidade. Eles se afastaram apenas por um instante, ofegantes, os olhos brilhando com a mesma intensidade de um desejo que não podia ser contido. Lara sentiu uma mistura de medo e êxtase, sabendo que aquilo era mais do que um simples encontro.
Era uma entrega total, uma paixão sem limites. Caio, murmurou ela, a voz trêmula, nunca senti nada assim. Eu também não, Lara, respondeu ele, segurando seu rosto com firmeza e ternura ao mesmo tempo. E não quero nunca mais sentir algo diferente. E então entregaram-se novamente, sem reservas, cada beijo, cada toque, cada abraço levando-os mais fundo em uma conexão que transcendia o físico, tornando-se emocional, espiritual, completa. O mundo ao redor desapareceu e só existia o calor do corpo, a batida dos corações e a intensidade do desejo que finalmente podia ser plenamente satisfeito. Horas passaram como minutos. Cada gesto, cada sussurro, cada toque era amplificado pela intensidade da paixão que os consumia. Lara sentia-se viva como nunca antes, quebrando todas as barreiras que a sociedade, o medo e a própria razão haviam construído. Caio ao seu lado era o complemento perfeito, a força e a ternura necessárias para que ambos pudessem se entregar sem medo. Quando finalmente se separaram, estavam exaustos, mas completamente realizados. Lara olhou nos olhos dele, vendo refletida a mesma mistura de desejo, amor e respeito que sentia. A tensão, a paixão, o perigo, tudo havia se transformado em algo mais profundo, um amor proibido que agora não tinha limites. Isso, começou ela, a voz carregada de emoção. Isso é real? É mais real do que qualquer coisa que eu já senti, respondeu Caio, sorrindo suavemente, os olhos brilhando de emoção. E sei que não importa o que aconteça. Nada poderá apagar isso. Lara sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Sabia que a partir daquele momento sua vida mudaria para sempre. O amor, a paixão, a entrega total que haviam compartilhado naquela noite não era apenas um capítulo em sua história. Era o início de uma vida nova, intensa, avassaladora e sem limites. E enquanto a cidade seguia seu ritmo lá fora, Lara e Caio permaneciam ali, juntos, entrelaçados, permitindo-se finalmente viver aquilo que sempre desejaram, sem restrições, sem medo, sem limites. Uma paixão que desafiava mundos, quebrava regras e conquistava corações, mostrando que, quando o amor e o desejo se encontram, nada pode pará-los. O impossível tornara-se inevitável e a paixão sem limites transformara-se em realidade.